O mercado fica agitado, Sampaio anunciando, Maranhão Atlético anunciando, Motoclube aguardando para anunciar o seu novo comandante e jogadores. Muitos os anúncios das equipes a partir de agora e o Maranhão Atlético Clube mais uma vez. Quem é que para? O time atleticano glorioso anunciou o seu atacante em substituição a Clecione, com a responsabilidade de artilharia. Com esses assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa, narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, aqui em São Luís. Fale com a equipe do Mendes. Legal, prazer estar contigo. Olha só quem já está chegando aí, rapaz, Jean. Esse foi um dos primeiros recontratados, eu diria, renovados, né? Do Maranhão nessa temporada. É bacana, porque a gente está falando do Maranhão e a gente abre a tela com o Jean já se apresentando aí. Pois quantos jogadores o Maranhão Atlético já tem ao todo? Nesse último fim de semana foram 4 anúncios do Maranhão, né? Entre eles o Nadson, o Vander, William, o Lucas, 5, né? Lucas e agora mais o Joelson. Então, 5 nomes nos últimos dias aí para o Maranhão Atlético Clube, que verdadeiramente é o time a ser batido, é o time que vai puxando os outros, né? Que na movimentação desse mês de novembro, nós ainda nem chegamos à metade do mês, mas já temos o Maranhão que se inicia os seus preparativos e é o primeiro clube a iniciar, que é na última semana do mês de novembro. Então o time atleticano já vai fazer esse trabalho, né, com o Marcinho Guerreiro e o seu grupo. Por isso o Maranhão está acelerando os anúncios e toda aquela renovação que eu acho que é muito positiva, o esqueleto, né, a espinha dorsal do time para iniciar o seu trabalho e já com algum entrosamento. O Maranhão larga bem à frente dos demais, nenhuma dúvida aqui, e mais uma vez está no caminho certo, em busca de manutenção do seu título, conquistar mais um título na história, aí seria o seu 19º título na história. O Maranhão vem muito bem conduzido pelo Carlos Eduardo Dias, e agora com o Marcinho Guerreiro, com o Zé Rui, estão formando aí um trio peso pesado aí do futebol. E a nossa torcida é que o Maranhão consiga fazer um bom campeonato, consiga fazer principalmente um grande campeonato brasileiro, se possível com acesso. E para que isso venha acontecer, a diretoria, a comissão técnica, todos estão imbuídos de um só propósito e um só direcionamento: levar o Maranhão Atlético Clube em busca dessa conquista. Com os pés no chão, é verdade. Primeiramente vamos fazer a equipe capaz de se manter. E depois a gente dá o passo maior, né, de acordo com a competição. Nós sabemos que a Série D é muito diferente da Série C. O sarrafo aumenta. Tanto é que para você conseguir jogadores da Série C, eles são mais caros do que jogadores que estão frequentando assiduamente a Série D. Jogadores que vêm da Série B, às vezes perde algum espaço, até às vezes pela temporada que ele não fez muito boa, então acaba caindo um pouquinho, e aí vai muito da percepção do dirigente, do treinador, de ver aquele atleta e ter o sentimento, o pensamento de que esse atleta ainda vai render muito. Então agrega-o, traga-o para a nossa equipe e nós vamos juntos caminhar em busca do sucesso. Mais ou menos por aí, o Maranhão então anunciou mais um jogador nas últimas horas, o Joelson, que é um jogador que já teve passagem inclusive pelo Manauara,
já conhece a região, conhece aqui o Nordeste brasileiro, futebol pernambucano, futebol cearense. Então, um jogador que vem aí qualificado também para mais um trabalho do Maranhão Atlético Clube. Então, esse foi o jogador, o comandante de ataque que o Maranhão Atlético então anunciou. Então, o Joelson Ferreira, ele foi contratado aí pelo Maranhão Atlético Clube. Maranhão anuncia a contratação do atacante Joelson Ferreira para a temporada de 2026. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Joelson na telinha. Você já sabe que você já está acompanhando com a gente. Tá aí, ó, o Joelson está contratado, é esse mesmo, né? Então, o Maranhão anunciou a contratação com passagens por Manauara, Souza da Paraíba, Crateús do Ceará e, por último, esteve do Belo Jardim de Pernambuco. O Joelson chega ao Maranhão para o ataque do bode em 2026. Seja bem-vindo, Joelson Ferreira, avante Maranhão. A missão do Joelson, ele é uma missão que ele sabe que você substituir um atacante que vinha correspondendo à expectativa, conseguiu acesso, um centroavante que faz boa movimentação, faz um bom pivô, que se movimenta bastante. Então, se o Maranhão está trazendo, é porque acredita nas qualidades do jogador Joelson Ferreira. Então, chega Joelson Ferreira para substituir o Clecione e ser um dos atacantes do Maranhão Atlético. O Maranhão que anunciou o Vander também, logo, recentemente. O Vander foi anunciado, ele foi o último aqui dos anúncios do Maranhão Atlético. Dá só uma passadinha aqui para ver se eu consigo trazer esses atletas do Maranhão Atlético Clube, que nós já falamos aqui, o Nadson, mais uma vez, o Nadson. E o Nadson, eu acho que ele, sinceramente, acho que essa camisa caiu muito bem para o Nadson, Então tá aqui o Nadson, mudou de ares em relação a clube, uma atmosfera que vai ser totalmente diferente lá no Maranhão Atlético, com menos cobrança, é verdade, mas a gente sabe do talento que o jogador tem. Então, creio que vai agregar muito ao Maranhão Atlético e vai ser um dos principais jogadores do Maranhão para essa temporada, ao lado desse cara aí, o Vander, que é um jogador que também marca gol, que chuta bem de fora da área, que o torcedor do Maranhão Atlético já conhece, uma boa bola parada. Então, é um atleta que o Maranhão sabe aonde está pisando e está trazendo para fortalecer o time. Então, o Vander está aí, chegando ao Maranhão Atlético Clube com 27 anos de idade. Observe que os jogadores do Maranhão, eles estão numa faixa etária bem, eu diria intermediária, né? Porque 27 anos é um jogador experiente, rodado. Joelson, 27 anos, o Nadson, idem. Então você vai se cercando de boas peças, bons jogadores, e aí você vai fortalecendo o seu elenco com jogadores experientes, com jogadores já um tanto quanto rodados. O Nadson tem só 26 anos. Então ainda é bem mais novo. E aqui o Joelson Ferreira tem 27 anos. Então o Maranhão chega a quantas peças, galera? Em relação ao que o Maranhão tem contratado, aquilo que vem de contratações do Maranhão. Portanto, ele contratou Jean, ele contratou Vitão, né? Eu ver aqui, contratou Vitão, e mais o Maranhão Atlético contratou. O Maranhão contratou. Dá só uma olhadinha aqui para ver aqui se vem aqui mais o Maranhão. Dá só uma olhadinha aqui rápida, assim. Cauê, né? Então, Cauê também, então, o Jean, Cauê e Vitão, esses são os atletas do Maranhão Atlético Clube. Depois o Maranhão passou ali por todo o sistema de defesa, com Franklin, com o Kevin, o Maranhão Atlético Clube, o Júlio Nascimento. Então, contratações, o Radija também contratado, falei do Franklin contratado, aí veio toda essa meninada, essa garotada que foi contratada também pelo Maranhão Atlético, renovação dos jogadores de meio de campo. O Maranhão, é verdade, perdeu alguns jogadores. Por que o Maranhão perdeu alguns jogadores? Porque o Maranhão não teve como competir. O jogador, quando ele vai para o mercado, quando ele chega no mercado, pelo campeonato que fez, porque estavam na mira já de alguns, como o Rian. Você não podia imaginar que o Rian ia permanecer no Maranhão, de forma nenhuma. O Rian foi um atleta que estava já na mira do Santa Cruz, na mira de outras equipes, então a gente já sabia desde então que seria muito difícil
a manutenção desses jogadores nas hostes do time atleticano. Mas o presidente, da forma que conseguiu manter alguns jogadores, foram jogadores importantes também, ele conseguiu manter aí essa base que o Maranhão vai ter para a temporada de 2026, com o Rafael, com a manutenção do Vagalume, outro jogador muito importante. O Maranhão também, que nutriu ainda e nutre ainda a esperança de ter o Barata de volta, divulgou antes o Wander veio para o Maranhão Atlético, é um cara que vai chegar e vai dar um encaixe muito bom ali para esse meio de campo do Maranhão. Então o Maranhão já tem praticamente seu elenco completo, eu diria, né? Claro que vão faltar alguns outros reforços que você vai estudar diante ou durante a preparação do time. Pode ser que o Maranhão até, se houver a oportunidade de alguns jogadores, alguns nomes que ainda estão ali no radar do Maranhão, de poder contratá-los imediatamente, contratar e fechar o grupo para o Campeonato Brasileiro, logo para o início do Campeonato Brasileiro, o que seria muito importante, porque esse jogador já viria e já entraria dentro do esquema de jogo que será traçado aí pelo técnico Marcinho Guerreiro. Eu não acho impossível que o Maranhão dê uma fechada no primeiro momento, até antes do início da sua preparação, na última semana do mês de novembro, é a largada, é o primeiro a dar a largada para a competição, e aí o Marcinho vai ter um espaço muito bom para trabalhar. O Maranhão então feche o seu grupo. O Maranhão está no caminho certo, repito mais uma vez, é muito importante que você já trabalhe o grupo, que você já dê o mínimo de entrosamento, preparo físico, eles vão chegar bem para o início do campeonato, porque você vai ter mais de 40 dias para chegar no campeonato. É que os técnicos sempre acham que é uma média muito boa, entre 35 e 40 dias, para você conseguir dar o mínimo de um preparo físico e o mínimo de entrosamento para o jogador iniciar uma competição. Então seria o tempo ideal, e esse tempo ideal o Maranhão Atlético está dando. E não com jogadores chegando. Não, você começa já com um grupo, e um grupo cheio para iniciar o trabalho, é que os outros vão ter que correr atrás. Tanto o Sampaio, o Moto Clube ainda está caminhando, o Sampaio Corrêa já tem aqueles jogadores remanescentes, com mais outros jogadores que serão anunciados. Nós já falamos, inclusive, no conteúdo anterior, com a apresentação do Rodrigo Ramos, o Vil Francisco aí de Tutóia, a apresentação do Rodrigo Ramos ao time do Sampaio Corrêa. Ele é um novo gerente de futebol, um novo executivo, e que por aquilo que eu vi, sinceramente, nas redes sociais, eu não vi sequer um levantar a voz ou digitar uma letra contra o Rodrigo Ramos. Todos aplaudiram o Rodrigo Ramos, e todos acreditam na seriedade do trabalho que será feito, principalmente aí pelo executivo de futebol, o paredão Rodrigo Ramos, que está de volta ao time do Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio fez esse anúncio e ainda vai tentar fazer o anúncio do seu treinador, o que o Rodrigo inclusive informou, que nas próximas horas o Sampaio deve estar anunciando o seu novo treinador, que ainda não esteve no Sampaio Corrêa, conhece o futebol nordestino, mas não atuou ainda no futebol maranhense. Então, pode ser que o Sampaio Corrêa traga mais uma vez um jovem, mas uma referência boa que o Rodrigo disse foi o seguinte: já tem título conquistado e acesso. Já tem acesso também conquistado. Eu já tentei buscar aqui alguns nomes, confesso que eu não consegui detectar este nome para treinador do Sampaio. O Sampaio está segurando bem as 7 chaves, né? Pelo menos até aqui não conseguimos detectar qual é este nome que virá para o Sampaio Corrêa. Até deu um chute aí, o nome do Itamar Schulli, que passou pelo Santa Cruz, ainda não teve no futebol maranhense, quem sabe. Pode ser ou pode não ser, o nome lá do Vitória também que apareceu, mas vamos aguardar que o presidente do Sampaio faça esse anúncio aí nas próximas horas do novo treinador do time do Sampaio, que com ele o Sampaio já conversa há algum tempo, há cerca de uma semana, assim como conversava com o Rodrigo Ramos, e há o alinhamento de indicação de nomes para integrar o grupo da Bolívia querida. O IAP já anunciou, o Ala não anunciou, mas o provável nome para comandar o IAP vem do interior de Minas Gerais. O Wallace Lemos, que já teve passagem pelo Moto Clube de São Luís. E o Maranhão Atlético Clube, o Imperatriz, o time do Cavalo de Aço,
já tem o seu nome, né? Já é perfeitamente divulgado. O Charles Guerreiro vai ser o treinador do ITZ também. O ITZ é o treinador Charles Guerreiro. Né? No Motoclube é o nome que já pintou, mas não foi confirmado pelo Moto, é do Jairo Nascimento, que seria o treinador do time rubro-negro, mas a gente espera a movimentação do próprio Moto através da sua diretoria para fazer esse anúncio. Ele está em atividade e, portanto, ele está aguardando que o treinador conclua o seu ciclo de trabalho na equipe em que ele está, para que então anuncie o profissional para essa temporada, e aí vai ter que correr atrás também para anunciar os nomes que vão compor o grupo do Moto. O Moto, mais do que qualquer um, precisa ter já definido o seu treinador e correr atrás para trazer bons jogadores, porque o Moto sabe que precisa fazer um grande campeonato para ter calendário nos anos seguintes. Né? Nessa temporada, uma ficha do Moto, vamos colocar assim, já foi descartada, que exatamente o time do Marcílio Dias, ele foi eliminado lá da Copa e aí de Santa Catarina, e consequentemente o Motoclube de São Luís perdeu essa oportunidade com o Marcílio Dias. Entretanto, deixa eu ver aqui. Entretanto, o Moto ainda continua apostando no Tocantinópolis e também no Brasil de Pelotas, com as fichas ainda bem ativas, porque tem a Copa lá da Rio Grande do Sul, a FGV, Copa Gaúcho de Futebol, né? Então CGF, né? O Moto ainda tem esperanças de o Brasil de Pelotas e também a esperança do Tocantinópolis, do Campeonato Estadual lá do Tocantins, já que o time tocantinense vai disputar ainda essas semifinais com o Gurupi, no mês de janeiro, dia 11 o primeiro jogo e dia 17 o segundo jogo. Se passar, se posiciona muito bem e, consequentemente, o Motoclube já estaria com uma vaga também na Série D, portanto, com o calendário para 2026. E aqui fica muito a nossa torcida para que isto venha acontecer. Portanto, minha galera, é isso em relação ao nosso futebol de momento. Em relação a Brasília, até o fechamento agora deste conteúdo, ainda não há nenhuma movimentação a respeito do ministro Flávio Dino em relação à Federação Maranhense de Futebol. Mas vamos ficar na expectativa e esperar qualquer coisa que venha lá de Brasília, né? A permanência da doutora Susan Lucena como interventora, ou a CBF mandando o seu interventor, ou ainda o retorno do Antônio Américo para a Federação Maranhense de Futebol. A gente fica aqui no aguardo. Em relação à galera, o torcedor que nos acompanha, que participa com a gente, que está na linha, está interagindo com a gente, e aí eu vou trazer aqui a participação também aí da nossa galerinha, o nosso torcedor que vai interagir com a gente. Deixa eu ver onde está o nosso querido torcedor. Tem o Francisco, que mandou, e também o Robson de Governador Valadares. Eles estão sempre conosco aqui no canal e a gente manda um recadinho aí dessa galerinha. Vamos lá então. Falando primeiramente o Robson de Valadares. Fala. Costa, aqui é o Robson, Governador Valadares. Estou ligado no teu programa, estou voltando de novo porque parou um pouquinho, né? Mas estamos juntos aí, torcendo que a Bolívia querida recupere e em 2026 a gente venha com força total. Vamos lá. Bom dia, meu amigo Laércio. Assim, grande Francisco, vamos lá, seguindo com o Robson. Vamos ver o que esse presidente vai fazer aí pela nossa Bolívia querida, contratar gente melhor, os atletas de mais vontade para botar o time lá em cima, que o Sampaio não pode ficar atrás não, Laércio. Estou ligado no teu programa, daqui para frente é só assim. Laércio Costa, Buenas Asas do prazer, Mirante, bora Sampaio. Valeu, grande Robson, obrigado. Francisco. Bom dia, meu amigo Laércio. Bom dia. Laércio, agora eu abri a televisão, aqui liguei a televisão e vi uma entrevista do Rodrigo Ramos, né, o Paredão, voltando para a nossa Bolívia querida, né, como executivo de futebol, se eu não me engano, né? Sim. Eu achei uma boa contratação.
Tomara que ele volte com aquela mesma garra que ele tinha quando era goleiro, né? E com aquele mesmo amor que ele sempre teve por essa camisa do Sampaio. E que ele possa transmitir, né, essa garra, esse amor, essa vontade de vencer para os novos jogadores agora que o Sampaio vai contratar. Para que a gente possa unir as forças, né? A torcida também possa reconhecer que o Sampaio está precisando de todos agora, entendeu? De todos se unirem, né, em favor da Bolívia querida, né, em favor do Sampaio, para que ele volte a ser o carro-chefe do campeonato do estado do Maranhão, como ele sempre foi, Sampaio Corrêa. Não é verdade? É verdade. Agora, Laércio, eu nunca vi tu falar cerca de um grupo aí que está se reunindo, já se reuniram, já entraram na justiça, né? Contra o Sampaio. Um grupo de torcedor, não é isso? De ex-presidente, entendeu? E aí tu nunca falou isso aí pra gente, a gente não sabe como é que está o pé dessa situação, dessas coisas. Aí eu acho o seguinte, eu acho que esse grupo ele não está interessado em ver o Sampaio melhor, né? Porque vai até atrapalhar, no meu entendimento, vai até atrapalhar a SAF. Porque quem que vai assumir o Sampaio como, né? Fazer uma SAF no Sampaio? O Sampaio na justiça desse jeito. Amanhã ou depois a pessoa vai se investir o dinheiro e amanhã depois ela vai perder o dinheiro dela. Ficar sem o clube, ficar sem a SAF, não, eu acredito que essa SAF aí pode esquecer. Agora é o momento do presidente levantar a manga da camisa, né? Trabalhar mesmo, entendeu? Tem que ser com ele é que está aí, então tem que ser com ele agora. E a torcida tem que apoiar, entendeu? A torcida que ama realmente o Sampaio. Eu já briguei muito, já falei dele, já elogiei ele, entendeu? Mas ele continua aí, deixa ele aí. Vamos agora só ajudar ele, né? Para ver se o Sampaio se levanta, não é isso, Laís? O que tu acha? O que tu me diz aí? Eu estou participando agora, vamos ver se na hora do programa tu bota meu áudio, tá certo? Certo. Bom dia, Laís. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Sabe, Francisco, eu acho que se está a nível de justiça, vamos deixar a justiça decidir o certo, o errado, quem tem razão, quem não tem razão. Então a gente aguarda, né? Até para evitar esse tipo de situação, né? Que não favorece muito nesse momento, né? Então a gente espera. O Sampaio disse que está correto, o grupo disse que não, então a gente aguarda, deixa a justiça se manifestar. Vamos viver esse momento do Sampaio com a chegada do Paredão, Rodrigo Ramos, que ele faça um excelente trabalho à frente do Sampaio. Como disse ainda há pouquinho, é só você dar uma olhadinha nas redes sociais. Pelo menos eu fui, acho que eu li umas 15 participações e todos, nenhuma linha, nenhuma letra contra o Rodrigo Ramos, muito pelo contrário, todos aplaudindo a contratação do Rodrigo Ramos. A gente espera, aguarda a justiça aí, que ela dê o seu parecer final, favorável ou não. Bom, a gente vai ficar na expectativa. Valeu, meu amigo Francisco, participe sempre. Robson de Governador Valadares, o Pimentel de Belém do Pará, o Miguel de Goiânia, enfim, onde você quer que esteja e queira participar, a gente tem o nosso áudio aí, que você mande o recadinho para nós e a gente vai dar ressonância e vai analisar contigo, sim, as notícias do futebol, quer seja do Sampaio, do Moto, do Maranhão, Atlético, Imperatriz, qualquer que seja ele, nós estaremos sempre aqui ao lado do futebol, do nosso estado, futebol maranhense, tá bom? Então é mais ou menos isso. Meu querido Francisco, então vamos aguardar, porque o Sampaio Corrêa ainda hoje pode anunciar o nome do seu novo treinador e nós estaremos aqui para destacar. Se vier de forma extra, a gente vem, que a gente poste um vídeo rápido de 3, 4, 5 minutos para informar, a gente vai fazê-lo, tá bom? Grande abraço, não esqueça, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui para falar, acho que não, falei tudo. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.
Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.